Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre um assunto que eu penso ser muito importante e até mais frequente do que a gente imagina: cirrose. Aguarde a vinheta, que nós vamos ter bastante tempo para falar sobre isso. Cirrose. Na maioria das vezes, quando a gente fala essa palavra, quase sempre as pessoas associam com alcoolismo, que realmente, né, é um dos motivos que provoca essa doença. Mais no final do vídeo eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas tem muitas outras coisas envolvidas também, né, que causam esse mal-estar que nós vamos tratar aqui. Então, quais são os sintomas, né, mais frequentes na cirrose? São muitos, mas eu classifiquei aqui alguns. Cansaço, fraqueza, uma pessoa fica sem energia para fazer as coisas, tem vontade de fazer, mas não consegue, tem que ficar sentando toda hora, deitando toda hora, ou sem ânimo para subir o morro, por exemplo, para subir alguns andares de escada, etc. O peso normalmente vai diminuindo, né? Você vai emagrecendo, independente de comer mais ou menos. A pele vai ficando amarelada, né? Que chama de icterícia. Existe um sangramento gastrointestinal, que nem sempre é detectado. O inchaço abdominal, né? O abdômen fica mais inchado e mais assim, protuberante. E também uma confusão mental. A pessoa fica assim meio confusa, não sabe bem para onde que vai, esquece muitas coisas e fica aquela coisa assim, parece que nebulosa, né? A memória fica bem prejudicada. Tem outros sintomas, eu acho que esses são assim, os mais evidentes, mais importantes, né? E claro que a cirrose tem a ver com o fígado, né? A forma do fígado metabolizar todos os alimentos e líquidos, né, que a gente ingere. Então, qual é a função do fígado? São várias, eu classifiquei aqui duas. Uma é eliminar substâncias tóxicas, né? Então o fígado nos ajuda dessa desintoxicação, por isso que precisa de estar funcionando muito bem. E outra, ele produz a bile, que é essencial para a digestão das gorduras. Então é uma outra função muito importante. Então ele sendo debilitado, essas duas funções vão ser naturalmente prejudicadas, né? Então, definição de cirrose, de uma maneira muito superficial: fibrose que resulta na formação de nódulos. Então, esses nódulos é que se classificariam, então, né, como a cirrose. E o fígado, então, pode, nesse caso, aumentar de volume ou diminuir de volume, né, de acordo com algumas coisas, algumas variáveis lá, físicas, que eu não vou entrar aqui no mérito. Mas, então, isso é uma coisa assim que eu falei muito superficialmente, sem nenhuma intenção também de me aprofundar. Mas eu quero falar, realmente, como é o propósito desse canal, falar sobre metafísica. O que pode acontecer na mente, no comportamento emocional das pessoas, que também podem provocar, né, a cirrose ou contribuir para essa doença acontecer. Na medicina chinesa, né, que hoje as pessoas estão assim, consultando muito, estudando muito, porque é uma ciência milenar e tem muito a ver com essas questões psicossomáticas, né? O fígado é um órgão que tem a ver muito com a raiva. Eles associam o fígado com a raiva. Isso a partir de estudos, de observação, né, e etc. Então, raiva é uma emoção, né? É um sentimento, uma coisa que você pode, qualquer pessoa está sujeita a qualquer momento a sentir muita raiva. Tem alguns perfis, né, que a gente chama até de coléricos, segundo Hipócrates, que são mais propensos, são aquelas pessoas que têm pavio curto, que explodem, né, tem qualquer coisinha ou por qualquer motivo briga, e fica com raiva, e bate na mesa, e faz aquela confusão, briga com as pessoas, etc. Explode. E tem outras pessoas que lidam com a raiva de uma maneira mais danosa ainda, porque quem explode, pelo menos põe aquela energia para fora, aquela emoção para fora. Pode até contagiar um pouco o relacionamento com as pessoas, né? Mas tem pessoas que implodem. Elas sentem aquela raiva, aquele ódio, né? Aquela vontade de falar, vontade de se expressar, vontade de se expor, mas engole, né? Elas implodem, elas ficam inseguras, né? De mostrar a sua raiva, sua indignação, ou sua insatisfação. Então elas ficam assim até vermelhas, né? Mas introjetam essa raiva. E quando isso acontece, e aí então as coisas praticamente ficam piores, né? Vamos dizer assim, de certa forma, porque essa agressividade ela é convertida para a pessoa, né? E essa agressividade, sendo convertida para a própria pessoa, ela é vítima dela mesma.
E aí, dando, né, cortisol, adrenalina, vai rolando solto, né? E o fígado também se ressente, como eu falei, é o órgão que mais se ressente desses sentimentos. Então, não é proibir-se de raiva? Não. Mas a forma como a gente lida com essa raiva, né, exageradamente, né, você ter muita raiva e ficar aí remoendo aquela coisa ali sem conseguir falar de uma maneira correta, né, ou então explodindo de qualquer jeito, isso traz problemas no relacionamento com as pessoas ou com você mesmo e também prejuízo, né, de certa forma. Então, quando a gente está enfurecido, né, e não exteriorizamos isso de alguma forma, o ideal seria fazer isso de uma forma equilibrada, então a gente acaba sendo vítima, né, da gente mesmo e podendo causar doenças se isso for um estilo de vida e se for, né, prolongando, né. Então gera uma sensação de impotência muito grande, que depois que passa aquela situação você fala, puxa vida, eu devia ter falado, eu devia ter me exposto, afinal de contas eu fui, né, ultrajada, eu fui injustiçada e tal, e aí você fica remoendo aquelas coisas. E esse remoer, esse arrependimento de não ter se exposto, gera uma angústia, gera uma baixa estima e uma raiva muito grande. A gente normalmente sente muito mal, fala, nossa, eu sou a pior pessoa do mundo, eu sou a mais idiota, mais burra. Aí você começa, né, a se castigar, né, começa a se punir. Né? Não estou dizendo que acontece com todo mundo, tá, gente? Isso aqui é uma possibilidade, né, que a gente observa que acontece com frequência. Então, essas questões todas vêm, né, com relação ao abandono, humilhação, aí seus feridos emocionais também vão aparecer nessa hora, vão transitar, né, na sua memória, e aí o estresse, né, começa e continua acontecendo mesmo depois da briga, ou depois da confusão, ou daquela situação toda, e toda vez que você lembra, você torna reviver aquilo tudo no seu corpo físico também. E sobre essas questões, né, de temperamento, raiva, como lidar com isso, está bem claro e bem, de uma forma bem exemplificada, né, e bem dita no curso que está aí no link, embaixo do vídeo de vocês, tem lá toda a minha configuração do curso e tem bastante coisas sobre esses sentimentos todos que nos perturbam. Então, se você tem o interesse de, né, de saber um pouco mais, ou lidar um pouco mais com isso, você dá uma olhadinha lá, que eu acho que vale a pena conferir. Bom, mas continuando aqui então, são pessoas também que não conseguem expressar o que sentem e dão mais importância para que os outros vão pensar, para que os outros vão sentir ou vão falar dela, do que para as necessidades que ela tem, né, de se expor, né, e etc. Então, ela acaba fazendo uma injustiça contra ela mesma, sem perceber. E, na verdade, gente, nós só seremos respeitados se nós nos respeitarmos primeiro. Eu não estou dizendo que você tem que sair blasfemando e dando chute nas portas, nada disso. Mas, se você conseguir se dominar, você vai falar o que tem que ser dito, você vai fazer o que tem que ser, né, feito de uma maneira tranquila, de maneira equilibrada, pelo menos a maior parte do tempo. Também ninguém é de mármore, né? Então, as emoções elas são muito variáveis e depende de muitas situações para elas poderem se dar. Agora, com relação ao alcoolista, né, realmente a cirrose é uma das consequências do alcoolismo e uma das causas que levam a pessoa a beber, além de uma predisposição, né, um estímulo, etc., é exatamente a fuga de uma situação difícil. E uma das emoções que levam as pessoas a fugir é exatamente a raiva. Né? Ela fica com muita raiva, fica sentindo muito impotente com relação a alguma coisa, sentindo injustiçada. Então ela vai usar o álcool como refúgio, né? Como uma possibilidade de ter mais alegria, ou ter mais coragem, ou ter mais ânimo, né? Nem que seja por um tempo muito provisório. Né? Mas essa questão do alcoolismo é um assunto para uma outra oportunidade. Né? Só para dar uma noção para vocês se isso pode acontecer, né? Abrindo parênteses aqui. Agora, tem que ter atenção também para uma patologia que pode acontecer com relação à raiva, que é transtorno explosivo intermitente. Então, são pessoas que são extremamente nervosas e por questões muito pequenas, que elas poderiam conversar e se entender, elas acabam brigando, ofendendo e às vezes parte com agressão física. Então, quando isso acontece com muita frequência, com muita intensidade e sem controle, então aí já tem CID, né? Já tem um Código Internacional de Doença e precisa de realmente procurar ajuda, porque a pessoa, por estilo, vive sem controle.
né? Então, isso tem que ser visto e tem que ser tratado antes que cause problemas maiores de relacionamentos com as pessoas e com ela mesma também. Então, se você gostou desse vídeo, se acha que foi útil para você ou para alguém, né? Faça a inscrição, acione o sininho, dê o seu like, né? O seu gostei, compartilhe com as pessoas, faça comentários de outros temas que você queira, né? E não esqueça também de ir no meu site, tá? AliceDamasceno.com e no link também aí abaixo na descrição do vídeo, tá certo? Muito obrigada e até o próximo vídeo.